Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Amém. Graças a Deus. Para quem não sabe, todos os dias faça uma leitura diária na sua casa. Cada dia do mês aí vai representar uma mensagem de fé ao teu coração, escrita pelo missionário R.R. Soares. E você pode, em cima dessa palavra, fazer uma oração e certamente o Senhor Deus vai estar te ajudando a se fortalecer na fé. Amém. O assunto desse mês é as palavras, as nossas confissões. Primeiro parágrafo. Quando, ao enfrentar qualquer problema, alguém declara que não será bem-sucedido, o que essa pessoa está fazendo, igreja? Está confessando, sem perceber, a própria derrota. Olha só. Ao afirmar que não tem fé suficiente para obter uma bênção, a pessoa dá condições ao inimigo para continuar oprimindo-a. Assim, ele se fortalece e completa a sua nefasta obra de destruição. Amém. Para entender essa palavra nefasta, significa terrível. Aqui o missionário está dizendo que quando a gente confessa a palavra negativa, o inimigo então ele tem a condição de terrivelmente concluir a sua obra de destruição. Nefasta significa terrível, fatal ou algo grave. Vamos pegar aqui essa parte inicial, igreja. Olha o que está escrito aqui. Quando enfrentamos qualquer problema, como nós devemos confessar? Veja, igreja, tem muitas pessoas que na hora da adversidade, na luta, o que ela diz? Não consigo, não posso, não dá, não vou vencer, não vai dar certo. Irmãos, é tudo que Satanás quer ouvir da nossa boca. Tudo que o inimigo quer, irmãos, que a gente confesse, porque as nossas palavras têm poder, sim ou não? Lembra de domingo? A palavra tem poder para quê? Vamos por parte. Para edificar ou para destruir, para levantar ou para derrubar, para fortalecer ou para enfraquecer as pessoas. Olha, a nossa confissão ela é poderosa no mundo espiritual. Às vezes a gente fala algo e nós não temos ali noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que o missionário coloca aqui que quando enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer problema, irmãos, tome muito cuidado. A sua palavra pode fazer total diferença na sua vida a partir do momento que você lança ela fora, coloca para fora. E aí a gente pode lembrar o que Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou colocando para fora é porque está lá dentro aquele espírito de derrota, fracasso, que vai me levar a falar as coisas pessimistas. Então nós temos que refrear, nós temos que tomar muito cuidado, vigiar, até mesmo ao ponto de controlar. Para que, não, isso aqui eu não vou falar, porque isso aqui não edifica, eu não vou falar, isso aqui não fortalece, eu não vou dizer, porque isso aqui não vai contribuir para nada. Tem muitos casamentos sendo destruídos por causa de palavras, tem muitas pessoas, irmãos, se enfraquecendo na fé por causa da confissão, tem muitas pessoas financeiramente, vamos dizer assim, indo de mal a pior, porque começa a dizer. As pessoas aí fora, eu já ouvia bastante isso há muito tempo, às vezes as pessoas pronunciar sem maldade nenhuma, mas elas começam a dizer assim: o Brasil está em crise, a cidade está em crise, a empresa está em crise. Já viu essa declaração? Irmãos, isso pode até ser verdade, mas nós estamos em Cristo Jesus e nele nós podemos todas as coisas. O mundo declara estar em crise, nós não, nós estamos em Cristo. E em Cristo nós vamos vencer essa dificuldade financeira.
Amém, igreja? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Em dizer, está em crise. Não, eu estou em Cristo. Eu estou na palavra. E na palavra o Senhor me dá a condição de vencer. E eu sou vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo parágrafo. Aquilo que dizemos, invariavelmente, transforma-se no que seremos ou teremos. Por isso, quem só fala em fracasso e sofrimento, faz o quê? Concede. O que é concede? Autoriza, dá legalidade aos demônios que atuam nas trevas, e aí a pessoa passa, irmão, a ser controlada pelo senhorio das trevas, né, que é Satanás. A vida da pessoa, ela fica presa. Aí diz aí, usar expressões pessimistas dificulta a percepção das dádivas que o Senhor tem reservado para nós. Então, cuidado, que a confissão, ela pode conceder, ela pode autorizar, ela pode dar legalidade, irmãos, para o diabo atuar na nossa vida, no nosso caminho. Já parou para observar isso? Dependendo do que eu estou falando, eu estou autorizando Satanás a atuar na minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Então eu não posso, não. Satanás não tem domínio, não tem controle, não vai, né, de maneira nenhuma atuar. E a gente precisa neutralizar. E como? Não falando o que ele quer ouvir. Terceiro parágrafo. Se os nossos lábios determinarem aquilo que o próprio Deus diz, o que vai acontecer? Desfrutaremos do melhor dessa terra. Ora, dos lábios de Deus saem palavras poderosas que nos anunciam a sua vontade. Ao observarmos essas declarações, conhecemos o que nos é dado gratuitamente no amado. Então, o nosso espírito recebe a fé e com ela podemos tomar posse de que Ele nos revelou. Nada do que o Senhor disser será alterado. Por isso, jamais duvide dele. Suas palavras farão de você um vencedor ou um derrotado. Elas ditarão o que você terá na vida. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma do prevaricadores comerá a violência. Provérbios 13:2. Provérbios 16:21 também, a pérola diária é: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, uma conclusão aqui, irmãos. O diabo está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus. Ele quer somente o nosso vacilo, com as nossas palavras, para atuar na nossa vida, né? O que a gente tem que fazer? Dificultar as coisas para ele. Eu não vou dizer isso, eu não vou ficar falando isso, não vou ficar dizendo aquilo. E quando a gente então, né, cria esse bloqueio, essa resistência, a gente vai impedir do inimigo, irmãos, de uma forma, atuar no nosso caminho. Eu sei que às vezes muitas pessoas, mas o inimigo não tem vez. Mas se eu e você, pode ser até um missionário, R.R. Soares, se qualquer pessoa, irmãos, falar de acordo com aquilo que o diabo quer ouvir, nós damos a ele legalidade. É como a gente estivesse ali assinando um aval para Satanás trazer para nós a destruição. Então a gente tem que, com sabedoria, né, estar muito atento até no que falamos, né? Na hora da dificuldade, não fale, irmãos, não fale o que o diabo quer ouvir da sua boca. Não fale as coisas pessimistas, as coisas destrutivas, né, para destruir a sua vida. Não fale.
Começa a falar coisas boas. Ah, mas falar coisas boas se eu não estou vivendo? Aí você vai entrar pela fé, então, chamando a existência daquilo que não existe. A pessoa pode estar doente, não confessa a doença não. Começa a dizer: Jesus já me sarou, o meu corpo está curado. Amém, igreja? A pessoa está no aperto financeiro, não confessa a derrota financeira não. Começa a declarar: as portas Deus já abriu, e olha, como diz a palavra, Deus é dono do ouro e da prata. Eu, como filho de Deus, eu vou desfrutar da herança que me pertence. A gente tem que provocar o milagre, chamando a existência daquilo que ainda não existe. E a Bíblia diz que passará a existir. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para a ministração da palavra? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 6 e 7. Essa palavra, pela manhã eu estava lendo ela, Deus falou comigo de uma forma especial que eu quero aqui transmitir claramente na ação do Espírito Santo, para que as pessoas possam entender que na vida cristã nem tudo é como a gente quer, até porque a gente não vive a nossa vontade. Nós estamos para estar vivendo diante da obediência da palavra de Deus. Encontraram Atos 16, o verso de número 6 e 7. Está escrito assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem, igreja? Pelo Espírito Santo. Guarda essa frase: foram impedidos pelo Espírito Santo. De quê? De anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mispa, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Amém. Glória a Deus. Aqui está a mensagem de hoje. Já eu entro nesse texto que nós aqui lemos, mas eu quero aqui, irmãos, fazer uma observação bíblica. Você já parou para observar que Deus, demonstrando o seu amor para conosco, Ele nos freia? Ele nos impede de fazer certas coisas? Quando se fala de barrar, de impedir, de frear, logo a gente deduz, né? A gente logo imagina, logo a gente leva aqui para o sentido assim, é porque Deus não quer que a gente erre, ou peque, ou viva na desobediência. Aí logo a pessoa ela vai associar as coisas. Deus, Ele está vendo a minha fraqueza, então Ele está me impedindo para não pecar. Deus está vendo a minha fraqueza, Ele está me barrando para não agir dessa forma, porque agindo assim, eu vou sair fora do plano de Deus. Amém? Concordo plenamente. Só que, irmãos, não é só para as coisas ruins, para não acontecer as coisas ruins na nossa vida, que Deus nos freia, que Deus nos impede de fazer algo. O texto é bem claro quando a gente lê aqui que Paulo e os missionários, eles foram impedidos de quê, igreja? De quê? De pregar a palavra. Vamos entender, coisa boa. Veja que até coisa boa Deus te freia, me freia. Deus até coisa boa, irmãos, Ele vai impedir da gente fazer. Sabe por quê? Porque tem hora certa para certas coisas serem feitas. Existe a hora certa para que certas portas elas se abram.
A gente não pode ir eu vou por esse caminho, essa porta vai se abrir porque é uma porta que, olha, é boa, é uma porta que é aplausível, é uma porta que está de acordo com Deus. Está entendendo aqui, irmãos? No sentido que o Senhor quer nos mostrar? Eu vou melhorar aqui a frase. Diga comigo assim: Deus também pode impedir de que as coisas boas a gente faça no momento. Aí eu lembrei daquela passagem bíblica, coloque na tela, João, a Bíblia nos mostra no capítulo 13, no verso 7. Jesus está falando assim, tem coisas que você hoje não entende, mas lá na frente você vai olhar para trás e você vai, olha, agora eu compreendo porque o Senhor me barrou, porque o Senhor me impediu, porque aquilo que era bom não foi permitido fazer. Está aí na tela, vamos ler? Jesus respondeu e disse: o que eu faço, o que eu te impeço agora, o que eu estou te bloqueando agora, entenda, irmãos, estou na inspiração da palavra, o que eu estou te freando agora, o que eu faço você não entende agora, mas a parte final, tu o saberá depois. Está entendendo, igreja? No sentido assim, tem coisas boas que você fala assim, eu vou fazer, aí de repente Deus fala assim, não faça. Tem portas que são abertas para a sua vida, você fala assim, essa porta aqui é de Deus. Aí de repente Deus no teu coração, não entre por essa porta. E aí, irmãos, a pergunta é como nós estamos diante do não de Deus? Será que a gente fica chateado? Será que a gente fica ali revoltado com a situação, até com o próprio Deus? Mas por que Deus impediu? Porque é uma coisa boa, é uma boa oportunidade, é uma boa intenção, é uma porta que vai mudar a minha vida, é uma porta de emprego, de oportunidade, é a realização do meu sonho. Entenda, irmãos, até sonho, muitas vezes o próprio Deus barra. Como está, irmãos, a sensibilidade à voz de Deus? Porque eu estava dizendo no culto anterior, muitas vezes Deus tem falado, não faz, não vai, não é o momento, não é agora, não é essa estação, esse é o tempo, não é agora. E a gente às vezes fica chateada, a gente às vezes reclama, a gente murmura, e muitas vezes, mesmo com tudo isso, acabamos e fazemos. Sabe, igreja, a intenção dessa mensagem, Deus falou ao meu coração, para Deus restaurar na igreja a sensibilidade espiritual, em ouvir a voz de Deus. Deus às vezes está dizendo não e a gente está insistindo, e quando a gente insiste, a gente está na desobediência. Mas é algo legal, é algo bom, é algo que a intenção é boa. Irmãos, quando Deus fala, a água parou, está falado, Deus falou, está falado. Eu vou mostrar para você alguns versículos aqui. Primeiro, vamos na tela aqui, acho que vai ser mais rápido, né? Apocalipse 3:13. Olha só. Se você quiser marcar para você abrir depois, ou se você abrir rapidinho, eu vou já citar outros versículos. Olha o que está escrito aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando, Deus tem, irmãos, na sua palavra, na sua congregação, Deus através de um devocional que a gente tem diariamente, Deus está falando. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, eu, você, nós somos igreja. Então o Espírito está falando, Deus está falando. Agora, olha o que está escrito em Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Será que se ouvires o que, igreja? A voz do Senhor teu Deus, que tem
do cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te tenho ordenado hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. Em cima desses dois textos, tanto de Apocalipse e aqui em Deuteronômio, eu volto a perguntar, irmãos, o que você tem feito quando Deus está te barrando? O que você tem feito quando Deus diz não para você? Porque, igreja, o não de Deus não é só para o pecado. O não de Deus não é só para as coisas erradas. O não de Deus também é, muitas vezes, para um sonho que a gente quer que se realize hoje, mas não é hoje. O não da agora, irmãos, é nos preparando, é fazendo com que a gente então, como Jesus disse, olha, no momento eu não entendo, mas lá na frente eu vou saber o quanto aquilo foi tão bom para mim, porque Deus aperfeiçoou, melhorou a realização do sonho. Está entendendo, igreja? Então veja que, como eu estava dizendo hoje nos cultos, às vezes a gente fica assim, Deus está dizendo não para o pecado, Deus está dizendo não para as coisas erradas, Deus está dizendo não para o vacilo. Realmente, Ele continua, irmãos, levando a sua igreja para ter uma vida de santidade. Só que também nós temos que entender que Deus também diz não para uma porta que aparentemente é boa, é legal, é uma grande oportunidade para a sua vida. A questão é, será que eu estou ouvindo, estou obedecendo o que ele está falando? A questão é a obediência. Quando Jesus disse não, será que estamos obedecendo? Porque os apóstolos, os missionários, que nós lemos aqui em Atos 16... quando eles foram impedidos pelo Espírito Santo, de entrar na Ásia e pregar a palavra, irmãos, eles obedeceram. E olha que pregar a palavra, vamos dizer assim, vamos levar para o lado aqui, é algo bom, é algo que havia uma necessidade. Eles estavam fazendo bem para aquelas pessoas, em ajudar as pessoas. Mas o Espírito Santo disse, não é a hora, não é o momento. Aí, igreja, eu vou entrar aqui numa frase, uma declaração, eu acredito que você já ouviu. Eu vou aqui citar ela para você entender melhor o que Deus quer tratar com a gente. Já viu aquela declaração, a pessoa está na hora errada e no lugar errado? Já viu? Na hora errada e no lugar errado. Uma vez um senhor, ele disse para mim, pastor, meu filho se meteu em uma confusão e ele estava na hora errada e no lugar errado, e o fim foi morte. Só que, pastor, o que mais me dói é que eu disse não para ele não ir, para ele não fazer aquilo. Hoje, agora, irmãos, a gente entende quem estava usando o Pai? O Espírito Santo, para orientar aquele filho. Mas o que eu vou fazer vai me trazer proveito, o que eu vou fazer vai abrir porta. Pode até ser, irmãos, mas quando Deus está dizendo não, é porque alguma coisa Deus quer nos livrar. Deus quer, irmãos, nos guardar. Eu estava dizendo de manhã que esse não de Deus é para Deus até nos mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto o amor de Deus está em nós. Porque se Ele não nos amasse, não, vai lá, você quer? Tudo bem. Embora a gente tenha o livre-arbítrio da decisão de ir ou não ir, mas o Espírito Santo tem avisado, como foi avisado o Paulo foi avisado pelo Espírito Santo. Aqui, igreja, é para a gente então entender isso. Quando Deus está dizendo não para mim, eu estou obedecendo? Quando o Espírito Santo, irmãos, nós que temos o discernimento da palavra, o Espírito Santo que habita em nós, ele está no coração te dizendo, não faça isso, não é a hora, não tome essa decisão,
Olha, não é essa a escolha a certa por um momento. Será que estamos obedecendo? Porque se a gente atentar aqui para o Deuteronômio 28, 2, a Bíblia está dizendo o que, igreja? Que as bênçãos vão nos alcançar, a bênção de Deus vai chegar na nossa vida, quando? Quando obedecer a voz do Senhor teu Deus. Quando obedecer. Só escutar, irmãos, tem muita gente só escutando. Não é só escutar, eu escutei. É obedecer. Eu me lembro aqui, você pode depois pesquisar em Êxodo, capítulo 20, dos 10 mandamentos, 8 começa com não, o não de Deus. Se eu não estou enganado, eu falei num culto de segunda-feira, lembrei aqui agora, né? Os nãos de Deus: não matarás, não roubarás, não furtarás, né? De 10 mandamentos, 8 Deus está dizendo não. Sabe o que eu quero dizer agora, igreja? Que o não de Deus faz parte na vida cristã, embora a gente não aceita muitas vezes. Você já viu que quando a gente recebe um não de alguém, a gente logo fica triste? Quando alguém diz: não vou te emprestar, não vou te dar, não vou fazer isso por você, na natureza humana, qual é a reação nossa, igreja? Esmurecer, ficar triste, muitas vezes até revoltado. E tem gente agindo dessa forma, quando Deus está dizendo não. Irmãos, lembra de Jesus lá no pináculo, onde ele estava sendo ali tentado por Satanás? O diabo mostrando para Jesus: ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas antes você vai ver, a leitura fala assim, o diabo falando assim: ó, você pode pular daqui, que os anjos vão te amparar, vai te segurar. Olha o que Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não. Como estamos diante do não? Deus está falando não para a gente, irmãos, e como nós estamos reagindo? Jesus disse não para Paulo, disse não para os missionários. Hoje a gente precisa, irmãos, ter a sensibilidade. Olha, a sensibilidade precisa ser restaurada na vida de muita gente. E quem já tem a sensibilidade, fala para Deus: Senhor, aumenta na minha vida a sensibilidade espiritual para discernir e entender e obedecer quando o Senhor está me freando, quando o Senhor está me impedindo de fazer algo. Vamos voltar aqui para Atos 16. Igreja, isso aqui é muito profundo. Versículos 6 e 7. Vamos pegar aqui a parte final aqui, ó, do versículo 6. Repete comigo em voz alta, vamos lá? Foram impedidos pelo Espírito Santo, entenda, de fazer coisa boa, de, irmãos, anunciar a palavra de Deus, fazer algo que era aplausível diante dos olhos humanos para agradar a Deus. Está entendendo agora a questão do tempo, da estação, da fase, do momento? Deus está falando através do Espírito Santo: não, vocês não vão fazer isso agora. Mas é a tua palavra, Senhor. Não, é agora. Deus sabe, irmãos, o que está para acontecer lá na frente. Você já viu falar da palavra soberano? A soberania de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. Então nós temos que entender que na soberania, o nosso Deus pode sim nos impedir de tomar algumas decisões na vida. O nosso Deus, na sua soberania, pode sim, irmãos, nos impedir de passar diante de portas que se abriram, de coisas que não é o momento de fazer.
É certo, mas não é o momento. É algo que é legal, mas não é o momento. Entenda, irmãos. Às vezes é um desejo que está no seu coração. Mas esse desejo Deus até aprovou. Tudo bem. Mas se Ele está barrando, se o Espírito Santo está falando, não é o momento, não é agora. Aguarde. Obedeça. Na hora certa, irmãos, Deus vai preparar tudo para que o desejo do seu coração seja atendido. Né? Como também, não só o desejo, mas, irmãos, como eu falei agora há pouco, os sonhos. Não, esse sonho foi aprovado por Deus. Esse sonho Deus até me deu, né, revelado na sua palavra, através de uma promessa. Amém. Mas se Deus está falando que não é agora, se não é, irmãos, para esse ano, apenas obedeça. Porque quando for para realizar o sonho, quando o sonho for para ser realizado, vai sair, irmãos, da melhor maneira, diante do planejamento do nosso Deus, que é soberano, que está acima dos nossos pensamentos. Jeremias não fala isso? Os meus planos são maiores e melhores do que os seus. Deus falando, né? Deus sabe. Às vezes a gente tem planejado algo para que esse sonho se realize esse mês, esse ano, e Deus está aí, irmãos, te impedindo que não se realize agora, porque quando for para realizar, vai ser feito até mais do que você tem planejado. Segundo o que Paulo fala em Efésios, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Então a igreja precisa, como eu, como todos nós, precisamos da sensibilidade espiritual. Para que, igreja? Para ouvir a voz de Deus, e quando Deus nos impedir de fazer algo, quando Deus nos impedir de dar um passo, Deus impedir da gente entrar nessa porta, quando Deus nos impedir, irmãos, de talvez até estender a mão para alguém, eu tenho que obedecer. Mas a sensibilidade vai te servir, vai me servir, para ter a certeza, a convicção, que é de Deus, que vem do Espírito Santo. Porque aqui em Atos 16, está muito claro, irmãos, que não foi ação humana, não foi uma vontade humana, não foi pensamentos humanos, mas foram impedidos pelo próprio Espírito Santo. Você já parou para pensar o que você mais gosta de fazer e de repente vem o Espírito Santo, para de fazer isso? Mas é lícito, é algo certo, é algo que Deus já aprovou. Se Deus está falando, porque não é o momento de dar continuidade, não é momento de você, irmãos, dar mais um passo. Porque volta a falar, Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Ele nos conhece, Ele sabe, irmãos, o nosso amanhã, Ele sabe o nosso futuro. Apenas devemos o que, igreja? Obedecer. O não de Deus, o não de Jesus, faz parte do processo da vida cristã. Como estamos recebendo? Será que quando a gente recebe logo a gente fica com raiva, chateado, triste, abatido? A gente fica murmurando? Você pode procurar aqui na leitura do Atos 16, você não vai ver eles reclamando, você não vai ver eles murmurando, indagando, mas por que o Espírito Santo fez isso? Por que Deus, irmãos, não existe isso? Pode ler, eu já li, tenho aqui a convicção do que eu estou falando. Mas muitas vezes nós agimos assim: Senhor, por quê? Por quê? Por que o Senhor está me impedindo? Por que isso está acontecendo? Senhor, irmãos, é o que Jesus disse em João 13:7. Vamos ler mais uma vez? João 13:7. O que eu estou fazendo hoje, você não entende, você não compreende. Tu não sabe agora, mas o que, igreja? Mais tarde ou lá na frente, vamos entender, na hora certa, na estação certa, nós, olha aí na tela, entenderemos. Mais tarde, porém, você entenderá. Amém, igreja?
Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim: o não de Deus faz parte da vida cristã. Amém? Esse é o recado de Deus para nós hoje. Através da sua palavra, Deus está nos mostrando que Deus também pode intervir, mesmo quando nós temos boas notícias, né, boas intenções, aquele desejo que é legal, né, que é moral, aquela porta que é boa para se passar. Mas se Deus está falando, irmãos, não faça, não dá mais um passo, não haja dessa maneira, é porque Ele sabe. Deus sabe de tudo ou não sabe? Sabe, irmãos. Essa palavra também me ensina, e eu quero aqui passar o que eu aprendi, a confiar em Deus, mesmo que eu não esteja de acordo, porque Deus está falando para parar, mas eu não concordo com isso. Essa palavra também me ensina, irmãos, em confiar em Deus, mesmo quando eu não estou de acordo com o que está acontecendo, com o que eu estou ouvindo, né? Por quê? Porque olha só, Deus está no controle da sua vida. Deus está te freando, Deus está te impedindo, irmãos. Talvez você não está entendendo, mas Ele está no controle da sua vida. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus está no controle da minha vida. Amém? Mesmo quando nós não entendemos o que devemos fazer, o que devemos continuar acreditando, irmãos, que o Senhor está na direção. O Senhor não perdeu o controle, Ele nunca vai perder, Ele sabe como nos ajudar e vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, fica na paz, fica com Deus, em nome de Jesus.